Deus abençoe cada um dos irmãos que estão conectados conosco, que agora há uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 16, a minha versão bíblica é a NVI, Nova Versão Internacional. O texto diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças, ou sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, e não esqueça disso, em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por essa tarde tão preciosa. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada amiga, cada amigo que está conectado nesta tarde conosco, através do canal da família The Blue. Nós te exaltamos por essa tarde tão especial e clamamos pela tua palavra, para que venha tocar os corações e venha edificar as vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero nessa tarde conversar com vocês sobre 3 segredos da vida cristã. 3 segredos da vida cristã. Nós acabamos de ler uma das cartas mais especiais do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escrevendo a Tessalônica, uma igreja que em suas palavras ele vai descrever a sua gratidão por essa igreja. Ele vai, ao longo de pelo menos 3 capítulos, dizer da vontade de estar com aqueles irmãos. E nessa carta Paulo vai de uma forma extraordinária, nesse capítulo final, falar sobre questões da vida prática desta igreja. Questões que Paulo deseja tratar com essa igreja, que iriam ajudar, iriam facilitar a sua vida prática, o seu dia a dia, questões práticas. E no versículo de número 16, 17, 18 do capítulo 5, há aqui 3 segredos que Paulo traz para esta igreja, que eu gostaria de compartilhar ao meu e ao teu coração. Paulo fala que nós devemos se alegrar. Este é o primeiro segredo, alegrar. Paulo diz que nós devemos ser pessoas alegres. O segundo segredo, Paulo diz que nós devemos orar. O terceiro segredo, Paulo diz que nós devemos ser agradecidos. E aí talvez você que está me ouvindo diga assim: mas isso não é segredo para ninguém. Eu sei que eu devo ser alegre, eu sei que eu devo orar, e eu sei que eu devo ser agradecido. Na verdade, estas palavras e o que Paulo está explicando torna-se um segredo com aquilo que Paulo complementa as expressões. Primeiro, Paulo diz que nós devemos se alegrar sempre. Opa, aí já é um negócio diferente. Porque se alegrar ontem, se alegrar hoje e de vez em quando, tudo bem. Mas alegrar-se sempre. E aqui está um segredo da vida cristã. Porque a vida cristã não é apenas ter alegria, mas é ter alegria sempre. O primeiro segredo da vida cristã que eu gostaria de compartilhar ao seu coração é que o cristão é alguém que se alegra sempre. No mundo lá fora, a alegria é baseada em uma coisa. No mundo lá fora, a alegria é baseada em uma coisa. E qual é? A palavra é circunstância. A alegria do mundo é uma alegria circunstancial. Um exemplo: alguém acabou de comprar um carro. Uau, momento de alegria. Alguém acabou de adquirir um apartamento. Uau, momento de alegria. Alguém acabou de receber um presente. Uau, momento de alegria. No mundo lá fora, a alegria é circunstancial. Mas para o cristão é diferente. A alegria para o cristão, ela não é circunstancial. Paulo diz em Filipenses 4:4: alegrem-se, pois, no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Ou seja, alegria para o crente não tem a ver com a situação que ele enfrenta. Alegria para o crente não tem a ver com a boa ou a má notícia. Alegria para o crente
não tem a ver com felicidade ou tristeza. Alegria para o crente tem a ver com quem Deus é e tem a ver com a essência de Deus. É por isso que a alegria do crente ela é constante. Por quê? No mundo lá fora, a alegria hoje tem, amanhã não tem, porque ela é circunstancial, mas para o crente ela é constante, ela é firme, porque Deus é Deus, independente do dia, independente da circunstância, independente do problema, Ele continua sendo Deus. Eu quero liberar uma palavra ao seu coração nessa tarde. Como está a sua alegria? Querido, se a sua alegria for baseada em circunstância, provavelmente você deve estar beirando a uma situação na sua vida de desespero, como o mundo está tentando nos fazer entender a vida. Desespero, porque essa é a alegria com base nas circunstâncias, a alegria circunstancial. Mas se a sua alegria for com base em Deus, independente da circunstância, independente do problema, você continua sendo alegre, você continua feliz, porque com problema, Deus é Deus, sem problema, Deus é Deus. Quando tudo está bem, Deus é Deus. Quando tudo dá errado, Deus continua sendo Deus. Eu quero que você entenda que a circunstância da terra não afeta o trono de Deus. Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo Deus. É por isso que independente da circunstância, é por isso que independente do problema, é por isso que independente da dificuldade, eu continuo feliz, porque Deus continua soberano, Deus continua rei da história, Deus continua sendo Deus. Quando eu olho para a história do profeta Abacuque, eu vejo isso muito claramente. Abacuque escreve uma das canções, um dos salmos mais lindos dentro do seu livro, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, Abacuque 3,17, ainda que não tenha uvas nas videiras, ainda que faltem as azeitonas, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quem vê o profeta escrevendo esse texto pensa assim: bom, Abacuque deve estar com uma água de coco, Abacuque deve estar em uma sombra fresca, na beira de uma praia e salmodiando ao Senhor. Não, senhores, o livro do profeta Abacuque é um dos livros mais tremendos da Escritura Sagrada e que mostram sobre a soberania de Deus. O livro do profeta Abacuque começa com uma palavra hebraica chamada massá, que no português foi traduzido como o peso de Deus, Abacuque 1:1, porque Deus vem contra o pecado do povo para revelar que Ele é um Deus de justiça. E o profeta Abacuque se levanta para dizer: Deus, o Senhor não pode fazer isso, Deus, o Senhor não pode agir dessa forma, muda a situação, o Senhor não pode punir o povo. E Deus diz: Abacuque, eu vou punir o povo tem pecado, o povo tem desobedecido e a minha mão vai punir esse povo. E quando a gente lê o capítulo 3, versículo 18, a impressão que a gente tem é que a circunstância mudou, porque Abacuque está louvando, Abacuque está cantando. O Abacuque que começa o capítulo 1 reclamando com Deus, reclamando do agir de Deus, reclamando da mão de Deus, reclamando da forma que Deus está fazendo, agora no capítulo 3 está louvando, agora no capítulo 3 está exaltando. E quem não conhece um pouco a história pensa: bom, Deus atendeu Abacuque, está tudo bem. Não, na verdade, o capítulo 3, Abacuque começa dizendo: Senhor, aviva a tua obra. E aviva a tua obra é: Senhor, faça a tua vontade, exerça o teu querer, faça os teus desígnios. Por que Abacuque alegra? Por que Abacuque se alegra? Por que Abacuque está contente? Porque ele entendeu que a alegria da vida dele não está na figueira, a alegria da vida dele não está na videira, a alegria da vida dele não está nas ovelhas ou nas vacas, nos currais, mas a alegria dele está no versículo 18: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Oh glória! Queridos, estamos vivendo uma época em que a figueira não está produzindo. Estamos vivendo uma época que estão faltando ovelhas, estão faltando as azeitonas, está faltando tudo, e aparentemente tudo que nós temos é a oportunidade de, diante disso, nos desesperar. Mas a sua alegria
não está baseada na circunstância. A sua alegria precisa estar baseada no Deus que rege toda a circunstância. Porque figueira, videira, azeitona e todas essas realidades que Abacuque elenca aqui são providências, mas Deus, Ele é o provedor. E se você tiver essa consciência, você vai entender que a sua alegria, sim, pode ser sempre, pode ser todo dia, independente do caos, independente do problema. Eu estou feliz, eu estou alegre, porque Deus está no controle da situação. Você pode dizer um amém? Você pode dizer um glória a Deus? Deus está falando de pertinho conosco. O segundo segredo, Paulo disse que nós devemos orar, mas orar todo mundo ora. A questão é que Paulo diz: ore continuamente. A versão João Ferreira de Almeida diz: ore sem cessar. Uau! Isso aqui fala de uma constância, isso aqui fala de uma continuidade. Paulo diz que nós devemos orar continuamente. Queridos, oração é o segredo da vida cristã. Sabe por quê? Porque ninguém consegue orar e se preocupar ao mesmo tempo. Ou você ora, ou você se preocupa. Ou você ora, ou você se desespera. Ou você se derrama aos pés de Jesus, ou você se lança aos pés do problema que está na sua frente. Eu quero declarar uma palavra ao seu coração aqui essa noite, aqui nesta tarde. Talvez você está pensando em desistir, e você está pensando em se lançar diante do problema. Eu quero te dizer, se é para se lançar diante de algo aqui nessa tarde, é para você se lançar aos pés de Jesus em oração. Porque Isaías 26 verso 3 diz: tu conservarás em paz cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Sabe o que é isso? Quem ora tem mente blindada. Deus quer blindar a tua mente no meio do caos. Já percebeu? Tem gente que tinha tudo para ser feliz. Tinha gente que tinha absolutamente tudo. Tem o carro do ano, tem a casa boa. E quando você vai ver a vida da pessoa é simplesmente uma vida sem graça, desgraçada, longe de Deus. E não é uma pessoa feliz. E muitas vezes tem irmãos da nossa igreja com uma vida simples, e que às vezes passando muitas dificuldades, e tinha tudo para desistir, mas são felizes, são contentes, creem no Senhor. Sabe o que é isso? Mente blindada, mente protegida. É a mente de Jesus. Quando está no meio do mar da Galileia, a tempestade está acontecendo, e Jesus dormindo, e os discípulos desesperados. Jesus quer dar para você uma mente blindada. Ele quer proteger a sua mente no meio deste caos. Mas o único caminho para ter a mente blindada é a oração. Porque quem está com a mente nos céus, não importa o que está acontecendo na terra, ele sabe que a sua bênção, o seu socorro não vem da terra, mas como diz o salmista: elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e criou a terra. Ore continuamente. Terceiro e último segredo, Paulo diz: deem graças, sejam agradecidos. Preste atenção nisso aqui, porque agora Deus vai falar de pertinho com a gente. Gratidão, essa palavra está no seu dicionário? Irmão, se tem uma palavra que muita gente tem esquecido, é a palavra gratidão. Agora, mais difícil é o que Paulo diz, porque Paulo não diz apenas para eu ser agradecido. Paulo diz: dê graças, seja agradecido por todas as circunstâncias. Ô gente boa, fala sério, você já agradeceu a Deus por tudo? O conselho de Paulo aos Tessalonicenses e para nós como igreja é: deem graças por tudo. Agora, interessante, quando Paulo diz para se alegrar, ele não dá nenhuma explicação. Ele diz: alegrem-se sempre, ponto. Quando ele fala sobre oração, ele diz: ore sem cessar, ponto. Mas quando ele diz para a gente ser agradecido por todas as circunstâncias, Paulo vai dar uma explicação. Ele diz, vírgula,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? A minha gratidão depende do nível de entendimento que eu tenho da soberania de Deus. Ou seja, se eu creio e entendo a soberania de Deus, até o caos eu agradeço. Se eu entendo que Deus está no controle, nem o caos me desespera. Se eu entendo que Deus está regendo a minha história, não importa o caos, não importa a circunstância, eu vou dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Mas preste atenção, que aqui está o segredo: em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer com isso aqui? O que Paulo quer dizer? Que há uma vontade de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós na cruz, e a Bíblia diz que em Cristo nós somos uma nova criatura. O que a Bíblia nos ensina sobre Jesus é o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Mas qual é o propósito? Versículo 29, pois aqueles que antemão os conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, qual é o propósito de Deus? É que nós venhamos nos parecer com seu Filho Jesus Cristo. E qual é o método que Deus usa? Qual é a forma que Deus usa para nos aproximar da imagem de Cristo? As circunstâncias. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: Deus não rabisca, Deus escreve. Deus está escrevendo a tua história, e Deus não usa rascunho, Deus só usa o original. Deus sabe exatamente o que está fazendo, Deus sabe exatamente a história que está escrevendo. E tudo isso, se você ama o Senhor, porque isso aqui é para aqueles que o amam, se você ama o Senhor, Ele está escrevendo. E o maior propósito de Deus não é que tudo dê certo na nossa vida, humanamente falando. O maior propósito de Deus não é que venhamos ter o melhor carro, a melhor casa e tudo de melhor nessa terra. Não! O maior propósito de Deus é que venhamos nos parecer com seu Filho Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Paulo, em uma de suas cartas, ele revela que ele tem um espinho na carne. E até hoje os teólogos não sabem dizer o que é o tal do espinho na carne. Não se sabe se é uma doença, se é um problema no seu olho, se é um problema enfim, ninguém sabe o que é exatamente o espinho na carne. Mas a Bíblia revela o propósito do espinho na carne, que era para ele se manter humilde, que era para ele se manter firme, que era para ele se manter constante. Aquele mensageiro de Satanás vinha para acusar o seu espinho com o propósito de o manter alinhado com Deus, porque Deus preferia Paulo ferido do que perdido. Então vou lhe dizer uma coisa: Deus, quando usa a circunstância para nos ferir, Deus prefere nos ferir do que nos perder. Então dê graças a Deus por todas as circunstâncias, porque Deus é soberano. Ele escreve a minha história, Ele escreve a tua história. Não, Ele não escreve com linhas tortas e por linhas tortas e que a gente está, não, isso aí é que a gente está enxergando errado. Ele é soberano, Ele está escrevendo corretamente, Ele está escrevendo conforme o seu desejo. E no final, se você o ama de verdade, o resultado vai ser você parecido com Jesus. Por isso dê graças, não pela metade das circunstâncias, mas dê graças por todas as circunstâncias. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida agora, depois dessa palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, por esta tarde tão especial. Obrigado, Jesus, pelo teu povo que ouviu esta mensagem e creu na tua palavra. Ó Deus, vem tocar as vidas e os corações, que eles possam entender esses 3 segredos para a vida cristã:
alegrar-se sempre, porque confiamos em Ti e não na circunstância. Orar sem cessar, porque a oração blindará a nossa mente. Sim, Deus, dar graças, ser agradecido por todas as circunstâncias, porque o Senhor é soberano, rege a história e rege a nossa vida. Nós declaramos, confiamos em Ti, acreditamos nos Teus cuidados e agradecemos, ainda pelo caos, ainda pela dor, porque feridos estamos, mas jamais perdidos, sempre alinhados com a Tua vontade. Em Jesus nós oramos, em Jesus nós agradecemos. Amém, amém e amém. Recaio de novo em Tuas mãos, eu recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, Jesus. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é meu descanso.